Fala aí galera de Cristo, bem-vindos ao meu canal, eu sou Henrique Cruz e hoje nós vamos falar de mulheres incríveis que mudaram a nossa história, a começar por ela, Catarina Vambora. Quer saber quem foi Catarina Vambora, como ela contribuiu para a Reforma Protestante, qual é o seu pensamento e qual é o impacto dela hoje nos nossos dias? Confere aí no nosso vídeo agora. Catarina Vambora nasceu em 29 de janeiro de 1499 em Limford, na Saxônia, na Alemanha. Ela nasceu de uma família de camponeses pobres e foi enviada ao convento com apenas 5 anos de idade, onde passou a maior parte da sua infância e da sua juventude. Aos 20 anos de idade, Catarina se tornou freira no mosteiro de Nibschen, que é de ordem agostiniana, o que nos faz pensar que tanto ela quanto Lutero têm essa formação agostiniana, porque Lutero também tem a sua formação agostiniana também em um mosteiro agostiniano. Catarina passou 10 anos no convento, se entregando e cumprindo as práticas religiosas e as suas obrigações como freira, mas ao longo do tempo ela começou a questionar tudo o que acontecia em volta e em 1523 ela se juntou à Reforma Protestante. Ela começou a saber ali o que acontecia com Lutero e quem Lutero estava enfrentando lá em 1517, isso chegou até os ouvidos dela e com todo esse questionamento que ela já tinha, ela decidiu então se juntar à Reforma Protestante. E nessa que ela se junta à Reforma Protestante, ela deixa o convento para trás e se junta a Martinho Lutero. Ao sair do convento, Catarina enfrentou um período muito difícil da sua vida, onde ela vivia sem lar e sem recursos financeiros. Ela e um grupo de freiras que também haviam abandonado a vida monástica acabavam se hospedando em várias casas em Wittenberg. Martinho Lutero, que também vivia em Wittenberg, ficou informado da situação das freiras e ele decidiu por ele mesmo tentar arranjar um marido para cada uma delas. Ao procurar um marido para Catarina, Lutero encontrou resistência entre os homens da cidade por ela ser uma ex-freira, então não estava sendo assim fácil encontrar um marido para ela, para que pudesse salvar ela da situação que vivia, que era uma situação sem lar e sem recursos financeiros. Lembrando que na época, a maior parte do dinheiro que vinha para sustentar as casas, as famílias, vinha do homem, né? Hoje, na pós-modernidade, a gente já tem um outro tipo de visão, mas naquela época especificamente, a maior parte não significa que a mulher não trazia recursos para dentro de casa, não significa isso, mas a maior parte dos recursos eram trazidos por homens, e mulheres acabavam sofrendo bastante quando não tinha um marido. No entanto, pela dificuldade, Lutero, ele mesmo decidiu casar com Catarina e os dois se casaram em 13 de junho de 1525, numa cerimônia privada na casa de um amigo. Essa cerimônia era privada porque um padre e uma freira casando não era bem visto ainda pelas pessoas. Em toda essa controvérsia era meio complicado porque era claro que um padre ele teria seu celibato obrigatório, assim como a freira também. No entanto, mesmo com toda essa controvérsia, eles permaneceram casados até a morte de Lutero em 1546. O casal teve 6 filhos juntos e Catarina se tornou uma mãe amorosa e dedicada também. Você deve perguntar, mas qual foi a contribuição de Catarina para a Reforma Protestante? Qual o papel importante? Por que ela é essa mulher incrível que rodeia a história da igreja também? Ela foi uma das mulheres mais incríveis que pisou na face da terra e ajudou muito a seguir em frente em várias e várias questões. Além de ser mãe, Catarina ajudava significativamente nas obras de Lutero e no trabalho de seu marido. Ela gerenciava as finanças da família, coisa que era papel do homem. Catarina fez esse papel, gerenciando as finanças da família para que Lutero pudesse se dedicar cada vez mais às suas obras e a cada vez mais produzir teologia nessa época, o que ajudou muito a espalhar mais ainda a ideia da Reforma Protestante. Além do mais, ela ajudou muito Lutero editando seus escritos, acrescentando coisas, retirando coisas, né, que ela achava pertinente ou não. Porque Lutero, a gente sabe que ele não tinha a fama de ser muito calminho, né? Então, ele era muito controlado aí pela mulher. Mas calma, mulher. Brincadeiras à parte. Então, ela ajudou muito nessa obra literária de Lutero e ela contribuiu bastante com a teologia de Lutero. Boa parte da teologia de Lutero continha escritos de Catarina Vambora e ela também ajudava a copiar para distribuir mais e mais livros do seu marido durante toda essa época. E além do mais, de toda essa ajuda teológica com seu marido, Catarina Vambora envolveu-se também com causas sociais. Uma das principais causas que Catarina defendia era a educação feminina, e ela foi pioneira e foi uma das primeiras defensoras que houvesse educação para meninas também. Tão tal que ela criou uma escola para a educação feminina em Wittenberg. E a criação dessa escola foi a primeira escola primária para meninas da Alemanha, o que inspirou vários movimentos depois para também dar educação geral a todas as meninas e a todas as
essas mulheres, porque não era comum que mulheres fossem letradas naquela época. Eram raras as mulheres que eram letradas na época. Existia sim, existia aquelas que o marido ensinava, existia aquelas que por curiosidade aprendiam a ler e a escrever, mas não era comum. Então Catarina também se prontificou a ajudar e a pegar essa causa para si de educação feminina. Além do mais, que Catarina também fundou um hospital para as pessoas mais pobres e mais humildes. Quando a gente olha para Catarina, a gente não vê só teologia, mas vê um trabalho social bem presente também nessa época tão difícil que era ali na Idade Média. Então você percebe que a gente não tem somente Catarina Vambora numa área de teologia. Hoje, quando a gente fala de mulheres dentro da igreja, que as mulheres precisam aprender teologia, que as mulheres precisam exercer alguma função, muitas mulheres acham que precisam necessariamente se tornar pastoras ou necessariamente se tornar professoras de alguma coisa, ensinar teologia, ensinar e comandar uma igreja como se fosse o homem. E a gente percebe que não é necessariamente isso. Mulher tem o seu valor. Eu sei que lá no livro de Timóteo vai falar da mulher ali em relação ao pastorado. Isso fica um assunto para outro vídeo sobre mulher ser pastora ou não e tal. Mas a gente percebe que a mulher tem um papel fundamental, principalmente na área emocional e social, porque se você olhar bem, não são todas, mas boa parte das mulheres gostam de se envolver nisso, gostam de estar próximos disso, né? É algo já natural e biológico da mulher se envolver com essas coisas. Você vai ver muitas mulheres na história da igreja cuidando de feridos, fundando hospitais, cuidando mais de outras causas relacionadas à sociedade em si, e quando você vê muitos homens já mais pro lado lógico, pensamento lógico em defesa da fé, uma apologética, escritas teológicas, e por mais que mulheres possam exercer, como era o caso de Catarina Vambora, que ajudou na teologia de Lutero, você percebe que existe um espaço ainda mais amplo do que a mulher ficar só focada na teologia como a maioria dos homens. Existe um espaço ainda mais amplo para elas do que isso. E Catarina mostra como sendo essa mulher incrível, que a maior prova de feminilidade que pode existir é ela ser ajudadora do seu marido. Os dois ali juntos em uma causa única, que era a Reforma Protestante, na causa de resgatar a teologia que fora perdida naquele momento. E esse era um papel fundamental de Catarina, e esse é o papel fundamental da mulher dentro do casamento, auxiliar o seu marido, não ser subjugada por ele, e muito menos ser superior a ele ou querer comandar ele, mas sim ajuda dos dois lados. E após a morte de Lutero, Catarina continuou com os negócios da família, porque Lutero morreu, ela precisava ainda se sustentar, então ela continuou administrando os negócios da família, ela continuou ainda nas suas causas, até a sua morte em 1552, num acidente de carruagem em Torgau. Catarina Vambora, além de ser uma mulher incrível, é uma figura muito importante na história da igreja e na vida de Martinho Lutero. Até hoje, sua coragem e determinação inspiram mulheres de todos os lugares do mundo, mostrando que elas também podem fazer a diferença em um mundo liderado por homens. Se você gostou do vídeo aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações para você saber quando saem mais novos vídeos. Coloca aí nos comentários abaixo outras mulheres que você acha importante para a história da igreja que a gente poderia falar. Pode comentar assuntos que você gostaria de ver que a gente abordasse aqui nos nossos vídeos. Esse foi mais um vídeo a respeito de mulheres incríveis, a respeito de história da igreja. Lembre-se, Jesus é bom e o diabo não vale nenhum bombom. Até a próxima, falou!